is voor mij echt een droombaan. Start ook voor jezelf en open je zakelijke rekening bij KNAP. Generation triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever have. Redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? Songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Strephenspray, de ontstekingsremmende formule, verlicht acute keelpijn vanaf 5 minuten en tot 6 uur lang. Ristorante Piadina. Borrelen op z'n Italiaans.
something. Say 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 something. Salama. Nkembo kwa tata nzambi mwilo. Nkembo não fumo tadi de ambuiso e votadi de antede mise. Nkembo no tata nzambi ya Congo kwa Mazulu. Yoleno ya Ingeta. Unidos em verdade, produzimos frutos de verdade. Unidos em tadi de ambuiso, produzimos frutos de tadi de ambuiso e votadi de antede mise. Unidos em Congo, produzimos frutos em Congo. Ingeta, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Salama, povo banto. Meu nome renascido é Nimia Congo. Nasci em Angola. Com outro nome, vamos chegar lá. Eu sou membro e súdito do Divino Ntotila, Tade de Ambuiso e Votade de Antede Missê, o rei do povo banto. Vamos chegar lá. Hoje, venho aqui, nesse canal, Acorda Banto, que não se chama Acorda Banto, verdade? Com um grande irmão, um príncipe, iluminado príncipe do reino da pedra no Brasil. Quando se diz reino, acorda, Banto. Hoje vamos falar sobre muita coisa, mas antes de mais gostaria de apresentar o meu grande irmão iluminado, Príncipe Ntumu Zibulani. Príncipe Zibulani, por favor. Salama, salama, meu irmão. Salama, salama, meu irmão. Fico muito feliz de estar participando aqui dessa live com você, do canal Acorda Banto, né? Eita. E as minhas saudações para ti e as minhas saudações também para todos que estão aqui para aprender um pouco sobre a nossa ancestralidade, né? Hoje vamos falar a respeito da nossa ancestralidade, quem somos, quem é o povo Bantu, né? Qual que é a nossa história de fato, né? Então, eu falo diretamente aqui do Brasil, meu nome é Príncipe Ntumu, né? Eu falo direto do Brasil, em São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Do Sudeste. E gostaria de estar falando aqui com os irmãos a respeito da nossa ancestralidade, né? Bom, nós, né, que somos afrodescendentes, né? Temos descendência na África. Assim, sabemos disso, certo? Então, como que chegamos aqui, né? Então, a partir da ótica, a partir da perspectiva, né, que nos ensinaram nas escolas, né, que nos ensinaram lá no primário, que nos ensinaram lá no primário, lá nas escolas, né, a gente aprendeu que os nossos descendentes são descendentes de escravos, né? Então, quando tivemos as matérias de matemática, matéria de ciência, matéria de português, aqui no caso, né, alguns outros bantus, né? Quando eu falo bantu, meu irmão, estou me referindo a pessoas negras que saíram, né, que os seus descendentes saíram da África e vieram para cá. Depois a gente vai estender um pouco mais, porque também não se chama África, certo? Se chama Congo, né? Então, assim, a gente aprendeu na escola que os nossos descendentes são escravos, e eles resumem a nossa ancestralidade sobre isso, né? Então a gente sabe lá que a história que é nos contada é que os portugueses foram lá na África, que na verdade é o Congo, né? E pegaram, sequestraram nós e trouxemos para cá através de navios negreiros, né? E daí viemos simplesmente nus, viemos
eles dizem que a gente não tem eles dizem que a gente não tem sabedoria, eles dizem que a gente não tem conhecimento, né? Foi essa forma que eles nos resumiram, sendo que, na verdade, a nossa história vai muito mais além do que isso. E eles também pegaram esse gancho aí, os 400 anos de escravidão que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, socialmente falando, historicamente, eles colocam a gente como descendentes de escravos e como se a gente não tivesse história, mas que, na verdade, bom, vou contar para vocês aqui. Vamos então contar a história, né? Vamos contar como que começou, qual que é a nossa ancestralidade, né? No século XVI... Príncipe Ntumo Zebulani. Antes de mais... Eita. Meu irmão, Sim. Príncipe Nimiá, você Sim. poderia falar para mim qual que é o significado da palavra Banto? Porque eu acho que provavelmente as pessoas que estão escutando, que estão vendo a live, eles vão querer saber desse significado da palavra Banto, né? Porque para muitas pessoas é algo inédito, assim, é difícil de ouvir, né? Normalmente a gente é conhecidos como afrodescendentes, como negros, mas na verdade somos bantus, né? É um povo, né? Então gostaria que você passasse o significado dessa palavra. Ingueta. Eu vou, antes de mais, ler a definição do povo Bantu a partir da Wikipédia, porque é a maneira que nós aprendemos na escola. Então, assim diz o Wikipédia: os povos Bantu ou Bantus refere-se a um vasto grupo etnolinguístico composto por centenas de diferentes etnias na África subsaariana que partilham línguas semelhantes, a família de línguas Bantu e raízes culturais comuns. A palavra Bantu deriva de uma raiz comum a muitas destas línguas, onde Ba indica plural e Ntu pessoa ou ser humano, traduzindo-se literalmente como pessoas. Esta é a definição do povo Bantu de acordo à Wikipédia. Mas de acordo com os ensinamentos do Divino Ntote, Latade de Ambuíça, Votade de Amtedimisi, Bantu significa feja cabeça, porque Bantu vem da palavra, deriva de duas palavras, que é o Ba, que seja, ou pessoa, e Ntu, que é cabeça. Por isso é que hoje somos o povo Ntu. Mas dando continuidade, por favor, Príncipe Ntumo Zebulani, dê a sequência, a história sobre o nosso povo. Ingueta, meu irmão. Vou fazer aqui também uma contribuição, né? Pelo que você falou, exatamente isso. A palavra Bantu, seja cabeça, mas na verdade o nome do nosso povo, né, era Untu. Mas por que se tornou Bantu? Justamente porque o nosso povo perdemos, né, ali desobedecemos, né, e a gente perdeu esse privilégio, a gente deixou de ser cabeça, passamos a ser cauda. Então a palavra Bantu é uma profecia para que a gente retornamos a ser cabeça, né? Então, bom, sobre a história, né, da diáspora, né, como que aconteceu tudo isso, né? No século XVI foram vendidos entre 800 mil a 1.300.000 bantus, né? Que saíram não, né? Foram sequestrados do antigo reino do Congo e assim foram transportados para as Américas. Os bantus eles foram capturados pelos europeus, né, nas costas, né, no litoral da África, né? E bom, e daí veio o tráfico negreiro, né? E o tráfico negreiro deu origem a uma palavra que chamamos de a diáspora africana. Mas o que significa a palavra diáspora? A palavra diáspora, né? Muitas pessoas já ouviram falar de diáspora, né? E é uma palavra, e a palavra diáspora africana tem a ver com isso, com a nossa imigração, né? A palavra diáspora significa dispersão, ou mesmo espalhamento, né, de um povo saindo da sua terra de origem para outras terras, né? Então, avançando mais na história entre o século XVI e o século XIX,
foram transportados mais de 11 milhões de bantus para as Américas. Foram transportados mais de 11 milhões de bantus para as Américas, sendo 4 milhões deles vindo parar aqui no Brasil, né? Então foi simplesmente o maior movimento migratório forçado da história. Sobre a diáspora, sobre a escravidão, sobre o racismo, sobre a perseguição e a humilhação que o nosso povo sofreu, né, nesses últimos anos, né? Muitas pessoas pensam, né, né, naturalmente que aconteceu algo que foi algo por acaso, né? Ou mesmo que foi um erro na história, né? Quando na verdade, né, isso é uma coisa muito, mas muito mais antiga. Para quem estuda os textos antigos, sabe que se trata de profecias que foram cumpridas, né? E bem, Príncipe Ntumo Simulano falou muito bem, porque acredito que, de acordo com os ensinamentos que o nosso Divino Totla nos tem dado na Escola de Sabedoria Antu, o nosso povo, o povo Bantu, tem muitas profecias, muitos profetas, que na nossa língua nós chamamos de ingunzas, mas existe uma parte do nosso povo, por exemplo, que tanto em África como na diáspora, que de uma maneira ou de outra não tem aquela crença que realmente é Bantu, porque, por exemplo, muitos de nós que saímos daqui, né, muitos de nós, eu nasci, por exemplo, em Angola, e sei que na época que nasci, nos anos 80, 90 e etc., que Congo era Congo, aí falavam Lingala, então ninguém se mete com aquele povo, tá a ver? E sempre houve aquela certa a denigrança entre ambos os povos, quer dizer, é o mesmo povo, mas um fala mal de outro, outro fala mal de outro, tudo por causa de quê? Acredito que seja mesmo a falta ou a perda da nossa história, não é? Guetta. Exatamente, meu irmão. Na verdade, né, existe uma divisão, né? Existe uma divisão que hoje em dia a gente tem países, né? E esses países, na verdade, aconteceu depois, né, da Conferência de Berlim, né? Depois que os europeus eles dividiram, né? Mas na verdade, antigamente existia dois lugares, né? Que era a parte de cima, o que é África hoje seria na parte de cima, que é onde fica que seria a África do Norte, né? E a parte de baixo dos Camarões, né? Dos Camarões até a África do Sul, ali é considerado o antigo Reino do Congo, desde Camarões até a África do Sul, o que a gente chamamos hoje de África Subsaariana ou África Central. Então todo aquele povo ali é considerado como Bantu, independente do país que esteja lá, se é Angola, se é Congo-Brazzaville, se é Botsuana, etc, né? As pessoas, por exemplo, hoje em dia confundem mesmo muito essa questão do Congo-Brazzaville, do Congo... como que é o nome? Congo Democrático, né? Então, quando a gente está falando agora de Congo-Brazzaville e Congo Democrático, né? E quando a gente fala do antigo reino do Congo, quando a gente fala que a gente veio do Congo, a gente não está falando desses dois países em específico, a gente está falando do antigo reino do Congo, que é uma extensão desde Camarões até a África do Sul, né? Que aí é uma região grande, que é aquela região ali chamada de África Central. Então todo o povo que é descendente dessa região é chamado de Bantu, né? Então era uma região muito extensa, é chamada de Bantu. E curiosamente, né, aqui nas Américas, cerca de 90% dos que vieram para cá, dos que foram sequestrados, dos negros, assim podemos dizer, que vieram para cá, tem descendência, tem origem Bantu, né? Então, não importa o país, desde Camarões, você pega ali no mapa ali, desde Camarões, né, todos os países que estão abaixo de Camarões, até a África do Sul, é considerado como Bantu. Então se você tem dúvida, né, quando a gente fala Bantu, é exatamente sobre isso, certo? Então, deu para esclarecido, meu irmão? Tonele, muito bem esclarecido. Eu acredito que quem esteja a ver nesse momento esteja bem esclarecido. Por favor, dê continuidade à sua história. Guetta. Então, para quem lê os textos antigos, né, sabe muito bem que todos esses acontecimentos que aconteceu, né, na história do nosso povo, né, tem a ver com profecias que foram
cumpridas, né? E aí o irmão ele falou que, ele acabou de citar, falou que são várias, e de fato são várias citações, né? São várias citações, né? Se você for pegar as escrituras, são várias citações, mas eu vou dar aqui exemplos aqui só para quem quiser fazer a consulta, né? Quem quiser fazer a consulta, está aí. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 15 ao versículo 68, assim também como no livro de Levítico, no capítulo 26, do versículo 14 ao 41. Esses escritos falam de um povo em específico, né? E esse povo iria desobedecer ao Altíssimo. Você quer ler um desses livros? Meu irmão, se quiser, a gente, um pouquinho mais pra frente, a gente pode fazer a leitura dele. Só para dar sequência na história, a gente consegue fazer a leitura deles. Dê continuidade, por favor. Segue, isso. Segue. Então, fala de um povo em específico, né? Esses livros falam de um povo em específico. E que esse povo iria desobedecer ao Altíssimo. E viria sobre esse povo punições severas, visíveis, históricas e mundiais. E o texto diz mais ou menos assim, tem muitas outras passagens, né? Tem muitas outras passagens que você vai identificar, mas eu vou colocar aqui algumas, né? Vou colocar aqui algumas mesmo para a gente acentuar, né? Esse povo, né? Esse povo que desobedeceu ao Altíssimo, esse povo que está nas Escrituras, ele seria retirado da sua terra de origem. Ok? Esse povo, ele seria disperso entre as nações. Esse povo iria para escravidão em navios. Esse povo serviria aos outros povos, né? Seria colocado um jugo de ferro em seu pescoço. Seria motivo de espanto, motivo de provérbio e motivo de escárnio entre as nações. E daí eu vou fazer aqui mesmo perguntas reflexivas, né? Reflexivas sobre esses pontos que eu abordei aqui agora, né? Exatamente que povo que experienciou isso, que vivenciou isso, né? Foram os europeus? Não foram os europeus. Foram os árabes? Não foram os árabes. Foram os asiáticos? Também não foram os asiáticos. Quem experienciou esses acontecimentos, né, exclusivamente foi o povo Bantu, que foi retirado da sua terra de origem e cruzou o Oceano Atlântico para servir as demais nações. Foi o povo Bantu, certo? Então vamos aqui contextualizar, vamos contextualizar aqui para vocês entenderem o motivo, né, dessas assolações, o motivo desses castigos, né, severos, assim podemos dizer, nessas punições severas, né? Mas vale ressaltar, irmãos, eu vou adiantar aqui, a gente já tinha falado, mas vale ressaltar que a história do nosso povo, a Bíblia fala sobre nós. A Bíblia é a nossa história que foi roubada pelos ocidentais e foram modificadas. Então eles mudaram lá os nomes que estão lá, mudaram a cor da pele, eles mudaram também, mudaram a geografia, os lugares, né? Mudaram-se muitas coisas, né? Então, para vocês entenderem o motivo do porquê aconteceu tamanha assolação, tamanha desgraça ao nosso povo, a gente precisa voltar a milênios de anos atrás, né? Quando o nosso ancestral, Masa, no qual vocês conhecem, no qual eles colocaram o nome de Moisés, mas é Masa, né? Quando Masa tira o povo do Egito. E daí aqui, irmão, desculpa, mas aqui eu vou abrir um parêntese aqui, né? Porque uma coisa liga a outra, e a gente não está falando apenas do nosso povo, porque uma coisa liga a outra, né? O Antigo Egito, né? As pessoas pensam que o Antigo Egito é esse Egito que eles apresentam pra gente, né, na televisão, né? Essas pessoas são brancas, né, e tudo mais, nos desenhos, né, nos filmes, né? Faraó, etc, né? Mas na verdade o nome do Antigo Egito era Kemet. Era Kemet. E o povo de lá era um povo de pele escura. Um dado muito importante também é que o comandante, né, Napoleão Bonaparte, né, o Napoleão Bonaparte, quando ele foi no Egito, quando ele foi fazer a sua expedição no Egito,
uma das coisas que ele foi fazer foi simplesmente retirar o nariz das estátuas, né? Então ele começou a retirar narizes das estátuas, da esfinge, né? Porque o nariz ele fica muito claro que é um povo africano. Então eles tentaram ocultar de todas as formas, manipular de todas as formas, porque se descobrirem que aquele povo do Egito era um povo escuro, era um povo negro, automaticamente você percebe que os hebreus, que eu digo em aspas, os hebreus israelitas também são negros. Por quê? Porque em diversas vezes eles viveram lá, eles viveram por 300 anos, 400 anos, né? E eles sempre foram confundidos, né? Eles sempre foram muito parecidos. Então, se soubessem que os egípcios eram negros, também automaticamente o povo escolhido também era negro. Então, vamos voltar aqui. Então, quando Moisés tirou o nosso povo do Kemet, né? Está como Egito, então fomos para o deserto. Fomos para o deserto, e lá no deserto ficamos por cerca de 40 anos. 40 anos no deserto. Nesse meio tempo, Moisés ele subiu ao Monte Sinai. Né? E o Monte Sinai também, né, de acordo... todas essas palavras de acordo com os ensinamentos do Fumakungo, Tadiambu e Sotadiantelimis, né, que tem nos trazido a verdade, tem nos trazido a revelação. E quando Masa ele sobe lá no Monte Kilimanjaro, né, que eles colocaram como Monte Sinai, mas é Kilimanjaro, e fica aí no continente africano, que antigamente era o antigo reino do Congo. Então lá ele recebeu do Altíssimo, ele recebeu as leis, recebeu o estatuto e recebeu os juízos também, né? Então foi feita ali uma aliança e um pacto com o povo, né? De forma que se o povo desobedecesse às leis, viria sobre esse povo, ou melhor, se o povo obedecesse primeiramente, né? O acordo é esse, primeiro se o povo obedecesse, viria sobre o povo bênçãos, viria prosperidade, viria sucessos em tudo que empreendesse, né? Porém, isso você consulta no livro de Deuteronômio, né? No capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. São as bênçãos caso eles obedecessem, né? Então, essas são as bênçãos. Se caso o povo desobedecesse, viria sobre o povo terríveis maldições, que você consulta no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 15 ao versículo 68. Eu vou contextualizar um pouco para o entendimento, né? Caso as pessoas que não leem as Se você quiser que eu leia também, eu posso ler, príncipe. Tá. Eu só vou só dar contextualizar, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, assim, o nosso povo, ele teve uma aliança com o Altíssimo. O Altíssimo, Zambitata, Nkulu Congo, Vang Yumaye, né? E se o povo obedecesse, viria as bênçãos. Se o povo desobedecesse, viria as maldições. Veja bem, você não está fazendo um acordo com uma pessoa, você não está fazendo um acordo com um banco, que se você quebrar um acordo, você pode, não sei, né? É uma coisa que pode passar, você está fazendo um acordo com o Altíssimo. Então, dessa forma, foi feito um acordo com o Altíssimo, foi feita uma aliança com o Altíssimo, né? O Masa, né? Moisés, nesse livro de Deuteronômio, ele explica isso, né? Quando eles já saíram do deserto, né? Eles estavam próximo ali de Canaã, de Cananga, né? Estava ali próximo de Canaã. E quando ele estava ali próximo de Canaã, ele começou a fazer discursos, porque ele não podia entrar em Canaã, né? E ele já estava percebendo que ele já estava nos últimos tempos dele, né? Ele já estava pressentindo que ele iria desencarnar, né? Com os ensinamentos do nosso Fumakungo, Tadiambu e Sotadiantelimis, a gente sabe que nós não morremos. Nós desencarnamos. Né? Então ele já sabia que ia desencarnar. Então naquele momento ele começou a fazer discursos. Ele começou a falar para o povo, falar, olha, vocês precisam seguir as leis. Sigam as leis, porque se vocês seguirem as leis, vão vir bênçãos para vocês. Porém, se vocês desobedecerem às leis, virão essas maldições. E eu gostaria, né, depois a gente vai fazer a leitura aqui, né, dessas escrituras, mas eu gostaria depois que os irmãos pegassem atentamente essas duas partes e fizessem a leitura, porque quando você faz a leitura disso, você consegue identificar que aquele povo que está lá é o nosso povo. A marca que o Altíssimo colocou sobre o seu povo está lá, né? Está lá. Então, assim, quando foi feito esse acordo, né? Quando foi feita essa aliança, né? Para quem leu as escrituras, toda a escritura sabe que desde o momento que o nosso povo entra em Canaã, entra em Cananga, né?
E em todo o desenrolar das escrituras, em todas as histórias das escrituras ali, a gente sabe que o nosso povo ele desobedece ao Altíssimo por várias vezes, são sucessivos erros, né? E daí vem os profetas. E os profetas eles vêm e eles alertam o povo. Ele fala, ó, se vocês não obedecerem à lei, virão terríveis assolações, virão escravatura, holocausto, dispersão, calamidades que nunca antes ocorreram com o povo. Todos os profetas, né, aquele Jeremias, todos eles sempre avisou isso. Olha, obedeça, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas o povo não obedeceu. O povo, ele era desobediente, era de dura cerviz. Então, foi por esse motivo que todos esses acontecimentos, que a diáspora, o espalhamento do nosso povo, que a escravidão, que o racismo, que a perseguição, a humilhação que o nosso povo tem sofrido hoje, né, em todo o mundo, né, não é só lá, porque também no continente africano também, pois ali existe ali um complô ali, né, no qual todos os nossos recursos, todos os recursos dos europeus, né, saem de lá, né, e fazendo com que o nosso povo aí também fique numa situação terrível, né, então tudo isso tem a ver com a desobediência do nosso povo neste quesito. Porém o Altíssimo ele tem uma promessa de restauração ao povo, porque a gente já foi corrigido, né? A gente já foi justificado, né? A gente já passou, a gente errou, assim como um pai com seu filho. O filho erra e o pai vai lá e ensina, o pai vai lá e castiga o filho, depois que o filho foi castigado, né? Então, da mesma forma. Então existe então existe uma promessa de restauração para com o povo de Isolele, né? Aí vocês vão perguntar agora para mim, mas como assim Isolele? Né? Se você acabou de falar que a história da Bíblia, né? Que a história da Bíblia é sobre nós, então não seria o povo de Israel, né? Não, de fato, a história que está na Bíblia é sobre nós, é do nosso povo, porém a palavra Israel é uma palavra pagã, né? Uma palavra pagã. Tem 3 divindades pagãs, que é Ísis do Egito, que é o Kemet, né? Ísis, Ra, que é do Egito, do Kemet, e El, que é uma divindade da antiga Babilônia. E também aquele povo que está no Oriente Médio, que está tendo uma guerra lá, aqueles não são os verdadeiros escolhidos do Altíssimo, né? Aqueles são os que estão lá no livro de Apocalipse. Tem 2 aparições dele lá que o Altíssimo fala que são sinagogas de Satanás. O verdadeiro povo, quem passou por todos esses acontecimentos, por todas essas situações, foi o nosso povo. Foi o nosso povo. Então, o Altíssimo, ele tem uma promessa para com o nosso povo. E por que Isolele, né? Por que Isolele? Justamente porque o nosso ancestral, né, Jacoba, no qual eles colocaram como Jacó, lutou com Deus e venceu. Então o Altíssimo disse: seu nome não vai se chamar mais Jacoba, sim Isolele, pois és o meu escolhido. Então temos a profecia, a promessa da nossa restauração, né? E o rei que foi prometido nas escrituras, que foi prometido nos oráculos, que foi prometido nas profecias, que foi prometido na Bíblia, que iria trazer, né, a nossa restauração, que iria reinar, né, sobre todo mundo, que iria governar com justiça e equidade. Aquele rei, né, que foi prometido nas escrituras, ele já está entre nós. O seu nome é Mfumacongo Tade de Ambuiço Botade de Antedimse, o rei do povo Untu, o divino Untotila, o rei dos reis. Ele que tem trazido a nossa
verdadeira ancestralidade, a nossa verdadeira tradição, Ele que tem nos trazido a nossa verdadeira espiritualidade. Porque lá diz que a restauração do povo de Solele, como que vai acontecer a restauração do povo de Solele? A partir do rei, né, que está entre nós, né, que ele vai trazer o conhecimento da verdade, ele que vai trazer o conhecimento puro, e através dele nós vamos nos purificar, nós vamos nos restaurar, e já estamos nesse processo, meus irmãos. O rei já está entre nós, eu que estou aqui no Brasil, eu que estou aqui na diáspora, do outro lado do Oceano Atlântico, né, reconheço o rei, ele é o rei que foi enviado pelo Altíssimo, e eu convido a todos vocês, meus irmãos, né, a participarem da Escola de Sabedoria Untu, para poderem aprender sobre a nossa verdadeira tradição, sobre a verdadeira história, sobre a nossa verdadeira ancestralidade, né, e muitas coisas já estão acontecendo, né, e estamos no tempo da verdade, né, estamos no tempo da verdade, e a verdade, ela é inevitável, porque tivemos mesmo, né, o tempo de a gente ser corrigido, tivemos mesmo esse tempo difícil, né, tudo isso já estava prescrito, porque não existe nada que foge do calendário, né, não existe nada que foge do oráculo, né, então tivemos o tempo para passar por tudo isso, porém, temos também o tempo agora da nossa restauração, temos o tempo também que o nosso povo voltará a ser cabeça. Então a palavra Bantu, como a gente estava falando antigamente, no começo da live, né, que significa seja cabeça, era a antiga ordem que os nossos ingusas, né, que os nossos ancestrais falavam. Como eles sabiam que nós iríamos cair, como eles sabiam que a gente iria se perder, ia desobedecer, né, então eles lançaram esse nome Bantu, né, seja cabeça. Ou seja, o que é ser cabeça? Voltar à lei, voltar ao Altíssimo, né? Então, nós agora não somos mais Bantu, nós agora nos chamamos Untu, cabeça, porque é o povo que vai governar todo o mundo. É o povo que está sendo preparado para isso. E olha, não é apenas o nosso povo. Eu vou deixar aqui bem claro que isso não se trata de raça, não se trata de cor de pele, né? Se trata exclusivamente de aceitar a verdade. Seja estrangeiro, seja branco, seja amarelo, seja azul, seja de qualquer lugar do mundo, quem aceitar a verdade estará plasmado dentro da harmonia universal. Quem aceitar a verdade, vai estar futuramente agora no nosso reino, no reino do Congo, né? Então isso não tem a ver justamente com o nosso povo. Não é uma guerra de raça nem nada mais, mas sim o povo Bantu, o povo Untu, é o povo que foi escolhido e é o povo que vai ensinar as demais nações, né? Que existe lá a profecia, vinde, subamos a Sião, né? Para que a gente possa aprender, né? Exatamente isso. Você quer fazer alguma pergunta, Príncipe Nimiá? Eu acabei falando muito aqui. Não, falou muito bem, é importante, porque vejamos assim, está escrito, o nosso povo sofre porque rejeitou o conhecimento da verdade. Então, quando se fala da verdade, é preciso estar bem claro, porque a verdade é, e a verdade não muda, porque sempre é e será para sempre, de eternidade a eternidade, ingueta. É bom aprender de si, da sua parte, de como é que o nosso povo foi formado, e muitas dessas informações. O nosso povo tem uma cabeça dura, em inglês gosto muito de dizer stiff neck. Parece que o pescoço não, quer dizer, pescoço que não se move. Então é quebra-cabeça, como se diz aí vocês no Brasil. Então as informações que você nos deu, eu estou mesmo curioso, sabendo, mas vamos pôr na situação dos nossos da audição do pessoal que está a ver a nossa live. Eu gostaria de realmente dar uma leitura no livro que é chamado de Bíblia, para realmente poder tirar algumas dúvidas
e mostrar que realmente aquilo que o príncipe Ntumu Sibilani falou não é mais nada do que a verdade. Ngueta. Esse livro que a gente citou agora, né, o livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 ao 68, assim como o livro de Levítico também, né, é um livro em que é falado, né, a respeito das maldições, né, caso o nosso povo desobedecesse. Então, assim, se um povo, né, o único povo daqui, né, o único povo que passou e passa por tudo isso é o nosso povo, né, é o nosso povo. Os que estão lá agora no Oriente Médio, eles não passaram por isso, eles não passaram nem por 10% por isso. Na verdade, muitas coisas que aconteceram foram forjadas mesmo, né? A própria terra onde eles estão, né? Ela foi criada pela ONU em 1947 e 1948, né? A terra, né, que eles chamam de Jerusalém, que eles chamam de Israel, não é também a terra prometida, né? Vamos deixar isso muito claro. Pois no livro, nas escrituras, diz que a terra prometida, ela é uma terra que mana leite e mel. Ela é uma terra fértil, é uma terra de montes e vales, é uma terra que chove o ano inteiro, é uma terra rica em recursos minerais, né? É uma terra extensa, né? Então aquela terra aqui quem mora no Brasil sabe, aquela terra lá é do tamanho de Sergipe. Sergipe é uma cidade pequena. De forma alguma, né? O tamanho dela consegue abrigar, por exemplo, aqueles povos lá que estão nas escrituras, né? Porque antes do nosso povo entrar em Canaã, que é Cananga, né? Existia povos que viviam lá, né? Existia povos que era chamado lá de cananeus, né? E, entre outros, né? Muitos povos ali. Então, muitos povos já povoavam ali, né? Então, de forma alguma, aquela terra conseguiria abrigar todos aqueles povos. E também não bate com as escrituras, né? Nas escrituras diz que a Terra Prometida ela ficaria no centro do universo. Se você for pegar o meridiano de Greenwich, né? Meridiano de Greenwich, que é aquela linha que fica reta, e você pegar também aquela linha do Equador e fazer aquela cruz, você vai ver que o centro da Terra é justamente aí na África Central. Que na verdade, né, é unânime em dizer que os próprios arqueólogos, os próprios cientistas dizem que tudo surgiu, né, na África, nós primeiros seres humanos, tudo, né? E outra coisa também que eu gostaria de... África é o berço da humanidade. E outra coisa também que eu até gostaria de deixar para fazer uma reflexão também, né? Se lá nas escrituras fala muito a respeito, né, de leões, né? Que existe lá a tribo de Judá, né? Existe lá a passagem nas escrituras de leões, porque Daniel, né, tinha lá os leões, né, na cova dos leões. Tinha também o Davi, ele lutou com o leão. Sansão lutou com o leão. Tem um profeta, se eu não me engano, lá no livro de Reis lá, que ele, ao desobedecer ao Altíssimo pede para ele ir para um lugar, só que ele não vai, e o leão também mata ele. Ou seja, o leão é uma figura central nas escrituras, né? O leão é uma figura central. E um lugar onde tem origem de leões é justamente aí na África, é justamente aí no Congo, é onde tem leão. Porque lá não tem leão, lá é um deserto. Lá não tem leão. E se tem leão lá, são leões que foi tirados daí. São leões que estão em cativeiros, mas lá não tem leões. Então, são muitas coisas, né? E lá também tem essa questão também fala que a terra é uma terra fértil. É uma terra fértil, né? A terra prometida tem que ser uma terra fértil. Porém, lá é um deserto, né? Lá a irrigação lá é artificial. Lá é artificial. Tem documentários, tem estudos aí que lá é feito com irrigação artificial, né? Porque lá é um deserto, lá não tem fertilidade, né? Lá é um lugar pequeno e na verdade aquela terra é a terra dos palestinos, por isso que está havendo essa guerra lá, né, e tudo mais. Mas a gente está no tempo da verdade, né? E sobre essa questão, mas por que, já que a Bíblia fala sobre nós, já que a Terra Prometida é na África, já que esse povo não é o povo do Altíssimo, então por que a gente não sabe? Porque foi justamente isso, meus irmãos. Quando nós erramos, quando a gente errou, o Altíssimo ele prometeu que iria apagar a nossa memória. Iria apagar a nossa memória por causa das nossas maldades. Quem leu as Escrituras sabe que o Altíssimo teve muita misericórdia, né? Foram muitos erros, sucessivos erros. Teve muita, sempre deu chance de sucessivos erros, mas ele falou,
vou apagar sua memória. E nossa memória foi apagada. Tanto é que nós que estamos aqui no Brasil não sabemos de onde viemos. Ah, quando alguém pergunta, pô, é, você é da onde? A única coisa que eu posso falar é que eu sou descendente de africano, mas africano da onde? Né? Eu não sei da onde, assim, a gente não sabe de fato. E você vê que, por exemplo, os descendentes europeus, eles têm lá a árvore genealógica deles muito bem organizada. Ah, eu sou descendente de italiano, sou descendente de alemão. Não, o que a gente tem aqui é, pô, eu sou descendente de africano, que na verdade é descendente de escravo ainda, né? O que é pior, né? Então, Aliás, deixa-me só dar mais sequência naquilo que digo. Eu vivo aqui na Holanda há mais de 20 anos e não vou, não, eu tenho que ser só de verdade. E em Congo te digo que muita parte do Banto nascido no Ocidente, seja na Europa, seja nas Américas, principalmente na América do Norte, não se reconhecem como africano, não tem, quer dizer, aquela. Eles fazem de tudo para sim, dizer que eu saí de todos os sítios, mas menos dos navios de escravos. Eu, eu chamo de escravidão mental, porque aquela é o pós-escravidão mental, porque muitos de nós não acreditam, mas é a falta de história, e essa é a memória que nos foi tirada, e que faz com que muitos de nós mesmos, por mais que a verdade não seja vista nos olhos mesmo, nós não conseguimos ver. Uma das razões, vou falar agora pessoalmente, eu, Nimia Congo, o que me fez mostrar a verdade foi a letra J. Eh, Nos tempos do cristianismo, quando ali estava, você sabe, né? A letra J, aquele nome todo poderoso, nós, cada um tinha aquela linha, não, lemos todo aquele que via em nome dele ia ser salvo. Até eu próprio investigar e dar conta, mas afinal de contas a letra J não existe há mais de 1500, desde 1500. Significa dizer que naquele tempo ele não se chamava Jesus. Quer dizer, essa dúvida é que me fez procurar mais até chegar aonde eu cheguei hoje e onde sou quem eu sou. Deuteronômio 28 também principalmente ajudou imenso. Mas nosso povo é cabeça dura. É cabeça cabeça dura. dura. A cabeça dura, e como a gente estava falando a respeito da memória, a gente de fato perdemos a nossa identidade, né? Não sabemos Ninguém quem de nós somos. tem memória. Não temos. O mais engraçado é que nós não podemos fazer, por exemplo, uma memória de mais de 500 anos, mais do que 1000 anos. Então, era necessário alguém vir para nos devolver a memória. Gueta. Exatamente. Era necessário, e isso foi, inclusive, falado pelo nosso ancestral, que eles colocaram como Paulo, mas o nome é Tissola, né? Tissola mesmo, quando, antes de ele desencarnar, né, ele disse que viria o período da apostasia. Lá nas escrituras, lá fala do período da apostasia, certo? E o período da apostasia se trata justamente do período da grande mentira, né? Do período da escuridão, que a mentira iria reinar, né? Então foi exatamente o que aconteceu. Assim que Tissola desencarnou, né? Então veio esse período no qual eles pegaram, né? Quando o nosso povo desobedeceu, que a gente já estava, a gente desobedeceu, a gente cometemos muitos crimes, né? Muitos crimes, né? Então veio sobre o nosso povo aí no Congo, né? Os europeus veio os outros povos, né? Os europeus no caso, né? Eles vieram, né? No Reino do Congo e aí eles invadiram e queimaram, né? E estupraram, né? E saquearam, né? E principalmente eles roubaram os nossos escritos sagrados, né? Porque toda a nossa sabedoria, nós era um povo muito sábio, nós era um povo muito rico, né? A gente era o Império Congo foi o maior império que já existiu, foi o maior império que já existiu, né? Então eles roubaram os nossos escritos, né? Então eles viram que não existia nenhuma outra forma, né? De chegar até em cima, senão
se apropriar das nossas escrituras. Então eles pegaram as nossas escrituras, ó, eu vou bater aqui na tecla o seguinte, porque tudo isso que aconteceu com a gente foi devido à desobediência do nosso povo, né? Foi devido à desobediência do nosso povo. Então eles vieram, eles pegaram as nossas escrituras, fizeram todas aquelas coisas, torturaram, estupraram as mulheres, roubaram, saquearam, roubaram as nossas escritos, nossos escritos sagrados, e eles compilaram, né? Eles compilaram, eles trocaram os nomes, eles trocaram ali endereços, né? Colocaram endereços espirituais, e assim eles criaram a Bíblia. E a Bíblia ela foi criada justamente para escravizar, por uma escravidão mental mesmo ao nosso povo, né? Para escravizar mentalmente o nosso povo. E foi através dela que conseguiram conquistar o nosso povo, foi através dela que conseguiram conquistar tudo, né? E toda a nossa, quando a gente faz as orações, tudo isso, toda essa canalização de energia vai justamente para eles, né? Para Roma, né? Então, dessa forma, dessa forma existia um período mesmo para que isso acontecesse. Então, quando foi criada a Bíblia, né? Foi criada ali no concílio ali de Niceia, vocês podem procurar concílio de Niceia, concílio ecumênico de Niceia, né? Eles se reuniram lá e criaram, né, as escrituras. Você pode ver que as escrituras elas tiveram muitas modificações, então teve lá no concílio de Niceia. Um pouco mais à frente teve também na Reforma Protestante também, né? Para quem conhece, a Reforma Protestante é o que divide o calvinismo, o anglicanismo e o luteranismo, né? Então tiveram essas intervenções, né? Mas a base, a fonte era das nossas escritos sagrados, era dos nossos ancestrais, né? E assim como foi profetizado que seria que o templo, né, seria derribado e que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribadas, assim também aconteceu com o nosso povo. Quando eles invadiram lá, eles apagaram qualquer tipo de resquício, qualquer tipo de registro, justamente para que a gente não tenha essa noção, entende? Então foi isso que aconteceu com o nosso povo, porém, existe no calendário, né, existe o tempo, né, para que isso acontecesse, existe o tempo para que a gente passasse por tudo isso que a gente passou, mas também existe o tempo da verdade. Estamos agora no tempo da verdade, a verdade ela é inevitável, ela vai chegar para todos, né? Tudo isso, o que a gente está falando aqui, o que a gente está conversando aqui, o que os nossos irmãos estão conversando em outros lugares, estão ensinando, vai chegar para todos, né? Então, estamos no tempo da verdade, o nosso rei, o Fumacongo, o Tadiambuiço, o Tadiantelice, já está entre nós, já está a reinar, já está a nos ensinar, já está a trazer a nossa espiritualidade, já está nos ensinando. Temos o nosso livro, Madiela, que é o livro da sabedoria, que é o livro onde está todas as leis, né? Toda a lei universal, todo o ensinamento que esteja em harmonia com as leis universais, né? O livro Madiela, né? Então, para quem está assistindo, para quem está vendo, eu peço que vocês despertem, né? Despertem, pois a grande mentira, o filho da perdição, né? Ele foi criado por Roma, e como o nosso irmão disse, por exemplo, a letra J, né? A letra J ela tem menos de 500 anos, então o nome dele não pode ser esse, né? O nome dele não pode ser esse, assim também como a figura dele, né? Como aquele homem branco de olhos azuis, né? Cabeludinho e tal, também não pode ser, né? Porque por exemplo, vamos colocar assim como o Messias para melhor entendimento, mas o nome dele era Isaia, né? Chegou um momento que ele precisou fugir do rei Herodes e ele teve que ir para o Kemet. A gente já falou do Kemet aqui, que o Egito era um lugar de pessoas, né, de pessoas negras, né, escuras, né. Então lá ele teve que fugir do rei Herodes para que não acontecesse aquele infanticídio, né. Então ele se escondeu lá justamente para que isso não viesse a acontecer. Ou seja, o lugar onde ele estava também era um lugar muito quente. Então não pode ser, entende? Tanto é que se você for puxar, né, a imagem de Jesus e você for escrever César Borgari, né? César Borgari, ele é um amigo do Leonardo da Vinci. Todos conhecem Leonardo da Vinci. Ele foi um artista do Renascimento. Inclusive o Renascimento contribuiu muito para que essa mentira crescesse, né? A igreja e tudo mais. Ele era um amigo dele e ele simplesmente, para criar essa figura, ele desenhou o amigo dele, né? Então você vai ver a semelhança idêntica, né? Semelhança idêntica. Temos também, né, nas escrituras. Por que eles colocam sempre
os personagens bíblicos, né, como pessoas brancas, sendo que, por exemplo, você vai pegar no livro de Apocalipse, né? Eu gostaria que o irmão depois me passasse o texto exato, mas eu não lembro exatamente a citação, mas lá diz, né? E aquele que estava sentado tinha a aparência semelhante à pedra de jasper e sardônio. E se você for procurar, a cor da pedra de jasper e sardônio é uma cor amarronzada, né? Então, lá nas escrituras, se você for ler com atenção, porque lá tem muito fermento, porém o Altíssimo ele deixou, ele preservou coisas, né, para que a gente mesmo identificasse, né? Tanto é que para quem está, né, aí no Congo, né, aí em África, sabe que o Kimbango, né, o profeta Kimbango diz o seguinte, né, que a gente precisa ler as escrituras para que a gente consiga apanhar o ladrão que a roubou, né? Então a gente usa também as escrituras porque a gente entende que é a história do nosso povo, e também a gente usa as escrituras justamente para identificar o nosso povo e também para acusar o ladrão que a roubou, né? Então, Ngueta. Eu gostaria então de ler, se me der a oportunidade, de ler só Apocalipse 4:3, que diz assim: aquele que estava assentado era semelhante ao aspecto a jaspe e sardônio. Tem várias traduções. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Quem quiser, quem tiver a oportunidade de procurar as pedras jaspe e sardônicos, será muito terrível, como nós falamos no reino. Será muito terrível quando os teus olhos forem abertos. Muito terrível mesmo. E Acorda, existem Dê continuidade, por favor, meu irmão. E existem mais referências, né, meu irmão? Existem referências que falam que são os cabelos, né? Os cabelos como lãs, né? Brancos como a lãs, né? Quem que tem cabelos como as lãs? Brancos como as lãs, né? E tem muitas referências lá, né? Para quem estiver atento vai perceber isso, né? Estamos no tempo mesmo da verdade, meus irmãos, então peguem as vossas escrituras, façam a leitura minuciosamente que vocês vão ver, vocês vão perceber isso, né? A gente está no tempo da verdade, nós é o povo que lá está nas escrituras, o rei que foi prometido já está entre nós, né? E estamos a aprender, né? Estamos a aprender a nossa tradição, a como nos vestir, por exemplo, né? A forma que eu estou me vestindo. Por exemplo, nós que estamos aqui, né? Nós que estamos aqui no Brasil, nós que estamos aqui nas Américas, né? Quando o nosso Mas, príncipe, eu não consigo te ver. Por que a câmera está desligada? A câmera? Sim. Peraí. Consegues me ver agora? Ainda não, príncipe. Tenho que ver o príncipe. Desde aquela hora. Espera aí. Peraí. Yeah. Pronto. Mas você não estava conseguindo me ver? Sim, não, mas agora dá para, como dar continuidade, estás a falar das vestimentas. Boa entrada. Esse é o príncipe Antônio Segurado. Vamos escutar. Ngueta. Então, sobre os nossos vestimentos, né? Por exemplo, a forma que eu estou me vestindo aqui, né? Nós que estamos aqui no Brasil, nós que estamos aqui na América, né? A gente veio para cá, né? E naturalmente, né? Nós usamos roupas que os nossos colonizadores, né? Nos atribuem a usar, né? Então, usa-se camisa regata, usa-se bermuda, usa-se gravata, né? Essas roupas e tudo mais. Mas aí eu vou lançar perguntas para vocês, né? Quando o nosso povo, antes de a gente sair, né? Antes de a gente sair do reino, né? Do antigo reino do Congo, você acha que a gente se vestia como? Como que a gente se vestia? A gente se vestia como os europeus se vestem? Né? Não, naturalmente que nós tínhamos, né, nossa forma de vestir, nós tínhamos o nosso idioma, né, como o nosso irmão falou, que é o Kikongo, né, e outras ramificações, né, nós temos a nossa forma de escrita, inclusive a gente no reino já, nossa escrita voltou, né, que é o Bissona, que é os nossos símbolos já voltaram,
Nós já sabemos ler, já sabemos escrever os nossos símbolos, né? E temos também nossa forma de se vestir, temos também os nossos matrimônios, né? Então, por exemplo, existe muito essa questão do casamento, né? Que é o casamento monogamia, né? Que se fala, né? Monogamia, né? Que é o casamento entre uma pessoa, entre um homem e uma mulher, sendo que nas próprias escrituras diz que os machos, os homens, eles tinham mais de uma mulher, né? Então, assim, você vê no caso de Abraão, você vê no caso de Jacó, você vê no caso de Abraão, Isaac, Jacó, Gideon, etc, etc. Tinha mais de uma mulher. Então, os nossos matrimônios também é chamado de poligamia, né? Que, na verdade, para nós é chamado de macuela, né? Então, a gente tem também nossa forma de matrimônio, a gente tem nosso idioma, o que falar, a forma de a gente se alimentar, né, que está de acordo com as leis da natureza. Então, por exemplo, nós não comemos carne, nós não comemos carnes, porque a gente entende o seguinte, né, nas escrituras, lá no livro de Isaías, né, fala o seguinte, que nos últimos dias, o leão vai poder pastar com a ovelha, não é? O lobo vai poder pastar com a ovelha, a criança vai poder tocar no basilisco, na serpente. Então, o que a gente entende, né? Por exemplo, quem está aqui no Brasil já viu aqueles quadros da Testemunha de Jeová, né? Aqueles cartazes da Testemunha de Jeová, que tá as pessoas lá andando com um tigre, com leão, exatamente isso. Esse é o paraíso que eles colocam, né? O paraíso, né? Que a gente vai estar em harmonia com os animais. Porém, eu vos faço essa pergunta: como que vocês vão querer estar em harmonia com os animais, sendo que você se alimenta de animal? Como? E como que você vai querer, né, ter essa harmonia entre o ser humano e o animal, sendo que a gente se alimenta de animal? Porque primeiro, né, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo, se eu não me engano, no versículo 29, né, lá diz que o ser humano, né, os seres, né, eles foram criados, né, eles não foram criados para comer animais, carnes, eles foram criados para comer tudo que é o fruto da terra, né, e o Altíssimo deu lá para Muto, que é Adão, para Invence, que é Eva, para todos os animais, os frutos da terra, até porque os frutos da terra são mais do que necessários para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa ter uma alimentação saudável e tudo mais. Não precisamos de mais nada, meu irmão. Não precisamos de mais nada, né? Então, se alimentar da carne veio como forma de punição. Veio como forma de punição, porque o que acontece? Quando, desde de Muto, de Adão, né, até o dilúvio, né, o povo começou a desobedecer, o povo começou a cair em crime, a cair em pecado, né, de forma que se tornou bom, ficou irreversível a situação, né? Mal. Como se diz em Ficou, Angola, ficou bem mal aí. O povo ficou ficou bem mal. mal. Eu tô tentando procurar aqui a palavra, né? Mas a gente já estava numa situação em que não existia nenhum justo, a não ser o Noé, né? Noca, né? Noca era o único justo na Terra, né? Então a população ela estava totalmente corrupta, né? Totalmente corrupta, né? Então tinha aquela questão dos gigantes, né? Que gigantes que se relacionaram com as mulheres, né? Que era, enfim, aí daí trouxe toda aquela situação negativa para a humanidade chegou numa situação tão terrível que a única solução que o Altíssimo deu era vir com o dilúvio, né? Então, a partir do dilúvio para frente, o Altíssimo permitiu que o ser humano comesse carne justamente para punir o ser humano, né? Justamente para diminuir os anos de vida do ser humano, né? Então você percebe que, por exemplo, na época de Muto, né, do Adão, da Eva, né, e desses descendentes dele, você percebe que o ser humano eles viviam entre 700 anos, 800 anos, 900 anos, porque eles se alimentavam com coisas naturais, eles se alimentavam com o fruto da terra, certo? E daí para frente você percebe que a partir do dilúvio para frente o ser humano ele foi começando a diminuir, foi diminuindo os anos de vida porque ele foi começar a consumir carne. E a carne ela é um veneno para nós. A carne é um veneno. Então
isso diminuiu o nosso tempo de vida e foi uma forma de punição, mas também estamos no tempo em que voltaremos a ser veganos, né? Já estamos nesse tempo, já existe um pacto, né, que foi feito do Divino Totila com os animais. Voltaremos a ser vegano e teremos uma saúde melhor, uma saúde de ferro, vamos viver mais e tudo mais. Tudo isso é uma questão de evolução, né? E chegará o tempo em que estaremos de fato em harmonia com os animais, né? Então, somos veganos também por essa questão. Tem a questão das nossas vestes, né? As nossas vestes a gente se cobre, né, por inteiro, né? A gente não deixa, mas não fica com o corpo descoberto, porque a gente entende que a veste, ela representa a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, né? A veste, ela representa a nossa sabedoria e o nosso conhecimento. Da mesma forma que quando você está sem veste, você representa a falta de sabedoria. Então, quando os nossos rivais, quando eles nos pegaram lá do reino e trouxeram para cá, eles nos trouxeram nus. Por quê nus? Justamente para mostrar que a gente estava sem sabedoria, né? Com falta de sabedoria. Então, dessa forma, as vestes, ela é importante, né? Na questão também de estar... as vestes é importante também nessa questão de estar bem vestido, de estar alinhado com as leis, né? E temos também a questão das nossas miçangas também, né? Que também representa a nossa ancestralidade, né? Representa a nossa ancestralidade. Então, nós, o povo Untu, estamos de volta. Retornamos em Gueta. Como diz o nosso ditado, Concito, Tuvutu Kidi. Concito, Tuvutu Kidi. Ingueta. Príncipe iluminado, príncipe Ntumu Zibulani, Tondele, por essa oportunidade que tivemos para estar aqui. Voltaremos para uma outra oportunidade para falar mais sobre aquilo que tudo que temos falado aqui não é nada mais do que a verdade e hoje é o tempo da verdade. Agradecer também por todas aquelas pessoas que puderam ver. Quem tiver pergunta vai perguntando, vai mandando. Nós vamos tentando realizar mais uma live para ir ensinando mais o nosso povo, acordando mais o nosso povo, porque é hora da verdade. É hora da verdade. Vida eterna, o divino tote la tadi de ambuiço e votadi diante de misi. Príncipe Tumu Zibulani Tondele, mais uma vez. Todo o pessoal que aqui esteve, que acompanhou, Tondele significa agradecimentos ou obrigado, mas aqui ninguém é obrigado. Então é Tondele na nossa língua, que significa agradecimentos. Nzambi Tata é louvado na vida de cada um de vocês. Nkembo, Kotata Nzambi ya Congo, com Zulu. Vida eterna ao nosso rei. Eu vou vos deixar com uma grande música do nosso Divino Totila, que para quem não sabe, se você é Bantu, você tem um rei. Se você nasceu naquela área subsaariana e você é descendência do pessoal que foi tirado daquela área subsaariana, você é Bantu, você é Ntu. É hora de acordar. Acorda, Bantu. E na obediência é o povo mais iluminado, mais bonito, mais inteligente. Bantu, Denamutu, Bantu, Denamutu, bem-aventurados, somos iluminados, somos Bantu, Denamutu, Bantu, Denamutu. O mais rico somos, bem-aventurados, somos mais bonitos, somos terra do futuro, somos Bantu, Denamutu.
Bantu, 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 oh, Beamutu, filhos do Criador. Somos bem-aventurados, somos bem-sucedidos. Bantu, Beamutu, Bantu, Beamutu, Bantu, Beamutu, iluminados. Somos, Bem-aventurados, somos. Kembo. Assim somos nós, os iluminados do Criador, o futuro da humanidade. Ingeta. Ingeta! Vida está no nosso Divino Totilar. Príncipe Ntumu Zibulani. Até a próxima oportunidade. Ingueta, Tom, Delematon, Domingo, irmão. Até a próxima oportunidade. Viva eternamente um Fuma Congo, Tade Jambuíço, Votade de Antênime-se. Ingueta. Acorda, Banto.